Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, vereador Rafael, se nós tivéssemos combinado, acho que não teria dado tão certo. Eu também preparei um material sobre a Maesa, com o objetivo de nós não virmos aqui sem propor nada. O senhor fez um grande histórico do que representa a Maesa para Caxias do Sul, do trabalho que foi feito até hoje para a Maesa. E eu fiz uma pesquisa dentro do gabinete, e a gente venho defendendo isso há bastante tempo, que eu acredito que um dos grandes modelos que nós temos de interação da comunidade, de um país ou de uma grande cidade, com o seu mercado público, é a cidade de Montevidéu. Eu acredito que esse abraço à Maesa no final de semana foi algo extremamente emblemático, porque ele representa o quanto as pessoas que imaginam a cidade lá na frente se preocupam com o que pode representar para Caxias do Sul nós termos esse mercado público, ou, enfim, o destino que a prefeitura queira dar para esse mercado público. Ele pode representar a história da cidade, ele pode representar o turismo, ele pode representar a cultura, a gastronomia, as artes, enfim, várias situações. Nós pegamos alguns exemplos de Montevidéu, e aí está o Mercado do Porto, que é um prédio de 1868, virou mercado em 1885, então são 133 anos, que Montevidéu definiu que um dos seus mercados públicos teria uma linha que era a linha gastronômica. Então lá existem as mais variadas formas de alimentação tradicionais do Uruguai, a parrilla e os seus assados, estão todos aqui com restaurantes uruguaios à disposição da comunidade, por óbvio, mas principalmente dos turistas. Talvez o grande exemplo, pode passar, Renata, de preservação que tem em Montevidéu é o mercado agrícola. O mercado agrícola de Montevidéu é um prédio de 1913, que ele foi construído naquele período para receber e concentrar a entrada de frutas e verduras no país inteiro. Em 1999 foi transformado em patrimônio histórico nacional, e em 2013 ele foi reinaugurado como mercado agrícola. Na foto anterior a gente consegue perceber como estava a situação do mercado na parte de cima e como foi depois da entrega em 2013, a recuperação que foi feita. E hoje, dentro do mercado agrícola de Montevidéu, são 107 estabelecimentos comerciais de frutas, verduras, legumes, produtos sem glúten, peixaria, açougue, padaria, pizzaria, cervejarias, vinícolas, livrarias, artesanato e farmácia. E, vereador Denise, nós que defendemos muito essa questão nacional, todas as empresas que estão dentro do mercado agrícola são empresas uruguaias. Todas elas têm a sua raiz dentro do Uruguai. Acredito que esse mercado agrícola é um dos grandes exemplos que tenha no mundo de destinação de áreas públicas. Outro mercado que existe em Montevidéu é o mercado da abundância. Esse é um mercado, é um prédio de 1859. Ele sofreu um grande incêndio no final da década de 1890. Foi reinaugurado em 1909 e até hoje está aberto com lojas de verduras da estação, apresentações de tango e teatro tradicionais do Uruguai, artesanato nacional, frutos do mar, livros e restaurantes. Esse é o outro mercado que sofreu toda uma remodelação também e está em funcionamento desde 1909. O mais novo mercado que existe em Montevidéu, e foi inaugurado no dia 25 de dezembro de 2017, então no ano passado, é o Mercado Ferrando. Esse mercado ele ocupou a primeira fábrica de móveis do Uruguai, era fábrica até 1928, é um prédio de 1878, é um patrimônio arquitetônico nacional, e foi inaugurado no ano passado com algumas propostas diferenciadas dos outros três. Ele tem, além ele tem um formato mundial, que é o Marketplace, que hoje em dia ele trabalha a questão física e a questão virtual de produtos e negócios, com mesas compartilhadas, bancas de churros, frutas, verduras, cervejas artesanais,
temperos, sucos naturais e utensílios para a cozinha. Esse foi inaugurado no final do ano passado, também numa área tradicional de Montevidéu, que é o Parque Rodó, que é muito próximo do Rio da Prata, e também serve de exemplo para Caxias do Sul. Eu procurei focar muito mais nesse exemplo de Montevidéu, porque não é tão distante de nós irmos até lá conhecer, e acho que a Prefeitura deveria fazer isso através dessa comissão, pegar esses exemplos, sentar com a Prefeitura, né, vereador Cassina, de Montevidéu. Se mantiverem esse convênio da Mercocidades, o acesso fica ainda muito mais fácil, porque as prefeituras, tanto a de Caxias como a de Montevidéu, enfim, faziam parte desse conglomerado de cidades da América do Sul que trabalhavam de forma unificada a rede Mercocidades nas mais variadas áreas naquele momento. Pegamos outros exemplos de mercados que foram recuperados e que tem um sucesso muito grande no mundo inteiro. Esse é o mercado de La Boqueria em Barcelona, na Espanha. Funciona nos mesmos moldes. O mercado central de Santiago, também muito voltado para alimentação. Tem o mercado de São Miguel, em Madrid, numa das principais praças de Madrid. O mercado, aí uma situação um pouco diferenciada, né? Em Amsterdã, tem o mercado das flores. Então, ele fica também situado nesses canais que cortam a cidade. E ele é voltado única e exclusivamente para as flores que existem lá em Amsterdã. E aí, exemplos nacionais também. O exemplo do mercado de Manaus, como era a situação antes e a situação hoje, de como ele está composto. O mercado público de Pelotas, não precisamos ir tão longe para ter exemplos, né? Temos exemplo dentro do Rio Grande do Sul e ainda mais perto, nós temos Porto Alegre, como outro belo exemplo de mercado público. Então, senhor presidente, a ideia, e vereador Rafael, acho que a gente manteve uma sequência, né, de aprofundamento do histórico todo da conquista da Maesa por Caxias do Sul e daquilo que a Maesa pode servir para a cidade em todo esse conglomerado que poderia, de tudo que a gente buscou de estudos, com restaurantes, lojas de erva mate, cervejarias aqui de Caxias do Sul, vinícolas, peixarias, padaria, artesanatos, livrarias, farmácias, utensílios, floriculturas, teatro, música, além de nós termos o setor público instalado dentro dessa área. Vereador Adiló, de imediato. Obrigado, vereador Felipe. Cumprimentos por trazer todos esses exemplos aí, eu acho que enriquece muito o debate. E só lhe dizer que no governo Alceu, o secretário Paulo Damer havia iniciado já a discussão para instalar o mercado público ali no prédio que pertence à Comercial César, onde era a antiga Industrial Madeireira. E suspendeu quando, do aceno do governo estadual, da doação da Maesa, o prefeito Alceu achou muito mais adequado e tal. Então, essa questão não pode morrer. Se não fosse a doação da Maesa, hoje seguramente nós já estávamos bem adiantados na negociação para instalar o mercado público ali na Industrial. Mas a instalação da Maesa está caindo de madura, ela é muito mais adequada do que quase todos esses exemplos que Vossa Excelência trouxe, com exceção de Porto Alegre, que eu acho que o prédio caiu de adequadíssimo para o mercado público, mas a Maesa não deve nada para nenhum desses casos. Obrigado pela parte. Vereador Adiló, realmente a área da Maesa ela é maior que qualquer um desses exemplos que eu trouxe aqui, né? Não tem nenhuma dúvida disso, até porque por isso que eu sugiro aqui que tudo isso que existe em todos esses mercados possa estar dentro da Maesa. Né? O espaço existe para as mais diversas atividades, inclusive a parte cultural, né? Com teatro, música, apresentações, as situações mais variadas, inclusive a permanência do poder público das suas mais diversas secretarias que poderiam gerenciar todo esse espaço. Vereador Rafael, solicitou uma parte? Vereador Felipe Grêmio Maia, e no local central, né? No bairro Exposição, um local que toda a população pode participar não somente das atividades culturais, mas também do mercado público. Mas sugiro, vereador Felipe Grêmio Maia, que antes de ocupar talvez a Maesa, que se consiga a Secretaria de Cultura preservar o que já é de patrimônio nosso, por exemplo, as nossas praças e parques, consertar o museu, a Praça da Bandeira, que tem o símbolo da Itália, e faz quase um ano que está quebrado e eles não consertam. Triste data hoje da imigração italiana não consertar um monumento. Obrigado. Vereadora Gladys, eu solicito a declaração de livre para poder continuar o debate. Permite uma parte, vereador Felipe.
Declaração de líder, senhor presidente, ao PMDB. Declaração de líder da bancada do PMDB, segue com a palavra o vereador Felipe Grêmio-Mayer. Parabéns pelo tema, e eu acho que essa exposição que tem feito, eu acho que retrata bem o que está faltando em Caxias, né? Então a gente tem percebido que esse mercado público faz falta na nossa cidade, onde que a gente vê que toda a comunidade, quando vai sair o mercado público e o que tem de novidade, e a comunidade está ansiosa. Mas também eu vejo assim pela questão da nossa agricultura, que pode ser colocada direta ali, né? Quantas pessoas poderiam se beneficiar no sentido de melhorar a situação lá do nosso interior e também trazer os produtos mais fresquinhos e produto conseguir a qualquer hora aí durante o dia e talvez uma parte da noite, né? Então faz com que esse elo possa crescer e as pessoas que vêm do interior possibilitem até arrecadar alguma coisa além da sua venda normal que tem lá e possa manter o nosso agricultor no interior aí também. Vereador Tomé, o mercado vira uma nova oportunidade, né? São exemplos de possibilidades que acabariam fazendo renda dentro do município e atraindo pessoas da região e, consequentemente, da região inteira a vir visitar e buscar seus produtos em Caxias do Sul, como acontece na Grande Porto Alegre com o mercado público. E, sem dúvida nenhuma, seria um dos grandes atrativos turísticos da cidade de Caxias do Sul. Vereadora Eloy. Vereador Felipe, cumprimentos. Um belo apanhado que Vossa Senhoria traz à casa, né, de modelos de sucesso, né, de uso desses espaços fantásticos, que são os chamados mercados públicos, como atrativo, inclusive, de turismo. Eu sou uma pessoa que, quando vou, por exemplo, Belo Horizonte, primeira coisa que eu vou para o mercado público. Uhum. Né? O mercado público é fantástico, o mercado público de Belo Horizonte. São Paulo também, o mercado público de São Paulo, o pessoal aproveita para fazer umas compras na 25 de março, né? E aproveita e vai no mercado público, né? Comer um peixe lá. Que na parte, vereador. Então, quando lá em final de 2011, vereador Felipe, alertado pelo então secretário de Planejamento, Paulo Damer, de que a Maesa seria vendida, né? Propus aqui na casa a instalação de um mercado público lá e prontamente a UAB, confesso que até ajudei a redigir o documento pedindo o tombamento do prédio, que inviabilizou aquela negociação que estava em andamento com o grupo Zafari, que tinha interesse em instalar ali lá na Maesa um supermercado, né, e ocupar o restante do terreno para a construção de prédios. Essa luta, bem demonstrada aqui pelo vereador Rafael, foi uma luta vitoriosa, que contou com o apoio de muita gente que trabalhou. Tá? Eu sempre reconheço aqui o papel fundamental da deputada Marisa Fórmulo, do ponto de vista de convencer o governador Tarso a fazer a doação a Caxias, né? E o trabalho do prefeito Alceu nesse sentido também. Então, hoje nós estamos com um espaço ali fantástico, vereador Felipe, já se passou 1 ano e meio. A não ser uma instalação precária ali de uma parte do nosso arquivo histórico, para justificar, sequer a guarda se mudou para lá. E a guarda é uma ordem do prefeito, mudem-se. O espaço existe. Não, mas querem construir uma secretaria faraônica de segurança pública lá, alterando provavelmente o que existe lá de patrimônio histórico, né? Não, pode botar lá a guarda amanhã, se o prefeito quiser. Tá? Então, são medidas claras. E a primeira e a principal de todas, sempre foi esse o objetivo principal da luta, foi o mercado público. Tá? Luta puxada aqui pelo vereador Bump, pelo vereador Jaisso Barbosa e tal. Então, lamentavelmente, nós estamos vendo o tempo correr, o tempo passar e nada acontecer. Obrigado, vereador. Além desses exemplos, né, vereador, tem o mercado modelo em Salvador, que é outro grande exemplo, né? E em Fortaleza também, que é um mercado praticamente todo ele voltado ao artesanato local e que dá um retorno bastante grande para a comunidade. Vereador Ues. Obrigado, vereador Felipe, quando você muito bem demonstrou ali, quando fala no setor agrícola,
Eu vejo isso como muito positivo. Vejo isso ali na frente, tivesse aberto nos finais de semana, domingo à tarde, várias atrações aí naquele espaço. Dona de casa talvez utilizaria a família, fazer um passeio. Todo momento ali um produto fresquinho, quem sabe direto que nem uma espécie que se usa na feira, o produto fresquinho, que muitas vezes na segunda-feira não tem nos mercados, cedo pela manhã. E quando escuto que nem hoje pela manhã Gramado está prevendo a construção de 6.000 novos apartamentos para atender turistas, e nós não conseguimos implantar um mercado público na nossa cidade. Aí a gente fica se perguntando o que nós somos de menos que não conseguimos implantar um mercado público, e eles estão preocupados lá na frente em construir tudo isso benéfico do turismo. O que nós temos muito pouco para oferecer, mas não podemos desistir. Obrigado, vereador. Sem dúvida nenhuma. Vou passar agora só um vídeo bem rápido do mercado agrícola em Montevidéu. É um vídeo feito pela Prefeitura de Montevidéu e que mostra o resultado de todo o trabalho. Então, senhor presidente, essa é uma das sugestões. O material fica à disposição da comissão, da Prefeitura de Caxias do Sul. E eu tenho certeza que a gente mantendo e criando o mercado público de Caxias, nós temos preservação da história, o turismo sendo aflorado em Caxias do Sul com uma grande oportunidade, os movimentos culturais todos com seus espaços, gastronômicos também e de artesanato. Então, fica essa dica, essa sugestão. Montevidéu não é tão longe de Caxias do Sul, 1h15 de voo Porto Alegre. Está lá, uma cidade que pode apresentar 4 possibilidades num raio muito pequeno. Então, muito obrigado, senhor presidente, obrigado pelos apartes, e eu deixo esse material à disposição de quem tiver interesse. Muito obrigado.